eu vou tentar trazer minha experiência, que eu devo ter alguma coisa. Ai, com certeza! Ai, que humilde que ela é, né? Ela é assim mesmo. 10 anos. Ela é assim mesmo, ela é assim mesmo. E aí, mulherada, estamos começando mais um Roda de Saia e hoje a gente vai falar de um tema que é o tema assim mais desafiador, acho que o tema mais pedido entre as líderes, que é como engajar a minha equipe. Acho que você também deve estar pensando aí exatamente isso, como que eu engajo a minha equipe? E hoje a gente trouxe uma super convidada para falar exatamente dos desafios que ela tem enfrentado, o que ela tem feito para engajar a equipe dela, que você vai entender que é um pouquinho diferente dos moldes tradicionais, não é mesmo, Ju? É isso mesmo, Jaque. Fala, mulherada! É um prazer estar aqui com vocês, mais um vídeo. Muito obrigada pela presença de vocês, tanto aqui no YouTube, quanto no LinkedIn, no WhatsApp e agora também no Instagram, né, que é uma super novidade. Se você ainda não segue a gente lá, vou deixar o QR Code aqui do lado para você conseguir printar a tela e começar a seguir a gente lá também, tá bom? E antes de mais nada, antes de apresentar a Lu para vocês, você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e naquele sininho também, se você clicar, você ativa as notificações e sempre que a gente trouxer novos vídeos, você vai receber a campainha aí também, tá bom? E, gente, a gente tá gostando de trazer perguntas que valem $1 milhão, né, Jaque? Como engajar, manter, né, a sua equipe engajada, como engajar a sua equipe. Se tivesse uma bula, né, seria ótimo, né, Jaque? Então, essa é realmente a pergunta, se tivesse uma receita de bolo, né? Como engajar a equipe? Faça isso e aquilo e você vai ter o resultado. Mas não é tão simples assim. E a gente trouxe a Lu. A Lu ela foi uma cliente minha, uma pessoa maravilhosa. E durante, né, todo o processo dela, ela foi trazendo várias histórias. E ela vai contar alguma dessas histórias aqui. Então, a gente trouxe ela justamente para contar um pouco mais sobre como engajar a equipe. E aí, quem sabe você, mulher aí do outro lado, consiga tirar esses aprendizados e consiga aplicar no seu dia a dia. Então, Lu, conta para nós quem é você, se apresenta. Obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Jaque. Oi, Júlia. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Meu nome é Luciane Otaviano de Lima. Eu tenho 32 anos, sou casada, sou farmacêutica e trabalho há 10 anos no serviço público. O que eu posso dizer é que eu sou filha, sou esposa, sou amiga, sou mulher e, nesse momento, eu sou parte da liderança de um time muito grande, de um time muito bacana, de um time que é muito parceiro e, segundo a Jaque, a gente veio aqui hoje para falar um pouco de engajamento de equipe, que é um desafio imenso e vamos ver o que vai sair. É isso mesmo, Lu. É o desafio mesmo, acho que é o desafio diário e eu vejo, né, eu retomando aqui um pouco da minha história até profissional, o quanto que realmente é desafiador você ter uma equipe ali que veste a camisa, que de fato está ali junto com a liderança. E a Lu, eu pensei muito porque a Lu, ela tem muito essa coisa da liderança por exemplo. Então, ela consegue engajar a equipe dessa forma. Então, eu vou contar um pouco mais sobre isso, mas já quero falar que ela é esse tipo de pessoa. E aí, eu já jogo aqui uma pergunta e acho que, Ju, também acho que você tem casos para contar sobre isso. Quais são os desafios aí para engajar a equipe? O que a gente acaba tendo de desafios aí no dia a dia? Qual que é aquela coisa? Porque, como a gente falou, né? Muitas vezes é muito difícil esse engajamento. Então, quais foram os desafios que vocês já passaram ou passam, enfim, que a gente pode contar aqui para a mulherada? Uma dessas elas se identificam ali com a gente. E a Lu com um agravante, né? A questão do serviço público, né, Lu? Conta pra gente aí que eu tô super curiosa para te ouvir. Olha, eu tenho que registrar em primeiro lugar, assim, que eu sou apaixonada pelo trabalho no serviço público. Agora em agosto vai fazer 10 anos que eu tô nessa área. Eu trabalho na área da saúde, né? Sou farmacêutica, então, como eu disse, atuo nessa área em diferentes posições, em diferentes lugares, nessa trajetória de 10 anos. E eu acredito que o serviço público, ele tem os seus desafios como o serviço privado. Talvez os desafios eles sejam diferentes, em momentos diferentes, em proporções diferentes,
mas eu acredito que engajar a equipe é um desafio por si só. Independente do lugar onde você está trabalhando, independente do tamanho do time, pode ser uma pessoa, 20, 100, engajar a equipe é um desafio. Trabalhar em equipe, constituir essas equipes, e eu penso que um dos primeiros motivos, assim, por ser um desafio tão grande, é que não é uma tarefa que você faz e acaba. Se fosse assim, seria maravilhoso, né? Então você pode fazer um documento super difícil, trabalhar naquilo, acabou, ufa. O engajamento de equipe não é assim. Então você tem que fazer hoje, daqui a pouco, amanhã, de novo, é um trabalho diário e não tem como parar. Então, acredito que esse é o desafio que move essa questão do engajamento, que você tem que estar sempre e, dependendo do momento, agindo de formas diferentes. A Jaque colocou, né? Não tem receita, não tem bula, não tem um formato que você vai lá, executa e pronto. Depende da pessoa, depende do desafio, depende do dia, depende do humor. Você tem que conseguir encaixando ali as situações, as atitudes para conseguir manter a equipe engajada e para você conseguir também ficar engajado, porque eu acredito muito nisso. Só consegue trazer a equipe, manter esse engajamento se você tiver isso também, porque eu acredito que é muito perceptível quando você não acredita no que você está fazendo, quando você não está bem, eu acho que isso passa muito para a equipe. Então eu acredito que esses obstáculos, eles existem em qualquer lugar, porque a gente está falando de ser humano, a gente está falando de pessoas diferentes, com trajetórias diferentes, com problemas diferentes que às vezes ela está vivendo na casa dela e você nem imagina que aquilo está acontecendo. E ter que lidar com tudo isso, colocar na rotina, fazer a roda girar, é um desafio imenso. Cara, você já deu umas dicas aí que vale a pena a galera que tá assistindo aí ficar ligada, né? Você falou uma coisa que faz muito sentido, Lu, que é assim, a gente tem que ser incansável na busca desse engajamento, né? Não existe hora, nem lugar, né? Nem um tempo certo, é uma busca incansável por esse tal engajamento, né? E ter essa liderança pelo exemplo, você falou tudo, matou a charada para mim, né? Também concordo plenamente com o que você está dizendo. Existe aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso, né? Eu adoro confundir esse ditado, mas é isso. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe, né? A gente o tempo inteiro, a gente está sendo visto o tempo inteiro e quanto líder, principalmente, e eu vejo que você na sua posição, né, mesmo sendo funcionário público, a gente que não trabalha, né, eu coloco a gente do lado oposto disso, assim, né, a gente que não trabalha com o funcionarismo público, a gente imagina, né, que as pessoas, você me corrige se eu estiver errada, tá, Lu? Existe, a minha percepção é que existe aquela coisa assim, eu já tô aqui, então eu não preciso ir em busca do meu autodesenvolvimento, porque do jeito que tá bom, né? Então, porque se existe isso numa empresa privada, eu acredito que no funcionarismo público também seja igual, e talvez tenha ali uma pitadinha a mais do que isso. E se a liderança não se movimentar o tempo inteiro, incansavelmente, para trazer as pessoas para perto, conhecer, né, para desenvolver essa galera, vai ser uma busca e querer fazer o diferente, né? Que fala assim, faço o que eu faço, mas não faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço, e não vai dar certo. Você concorda com isso, Jaque? Nossa, isso que você falou é muito comum, né? Ainda a gente vê nessa coisa de nossa, façam isso, mas eu não faço isso. E esse desafio do engajar tá muito isso, porque realmente é custoso, né, você ser um exemplo o tempo todo. É um troço cansativo. Tem vezes que você não quer ser bosta nenhuma de exemplo, né? Você tá nem aí, você tá cansada, né? Você não tá afim. Então, realmente, como a Lu falou, é uma coisa que é constante, né? No dia a dia. E assim, eu me lembro de várias situações, uma das coisas que eu vejo que era mais desafiador era, às vezes, entender o que engajava a equipe. Porque muitas vezes a gente usa o nosso modelo, né? O nosso próprio modelo de engajamento, tá? Eu engajo dessa forma. Para mim, assim, né? Eu tenho uma visão muito forte de que uma pessoa engajada, ela tem um jeito de se comprometer. Então, na minha cabeça, quando eu estou engajada, eu sou extremamente comprometida. Então, eu, dou sangue, eu tenho compromisso, eu vou fazer aquilo nem que eu esteja morrendo, sabe? Eu tenho isso na minha cabeça. Então, quando a pessoa não apresenta esse comportamento,
eu fico com a impressão que a pessoa não está engajada, mas não necessariamente ela não esteja. Às vezes, pelo modelo dela, o engajamento dela é de outra forma. Ela também se engaja por outra forma, né? E aí eu lembrei de uma situação de uma empresa que eu trabalhei, porque eu e a Ju, a gente trabalha numa seguradora, então tinha um modelo também um pouco diferenciado, como é o caso da Lu, de pessoas que não eram contratadas da empresa. Então, eram pessoas, né, que não podiam ser contratadas, mas eles tinham que seguir os processos, os métodos da empresa e tal. E aí, eu lembro que toda sexta-feira tinha um encontro, né, no fim do dia, falando dos resultados, tinha premiação e tudo mais. E aí, uma das unidades que eu trabalhei, as pessoas eram quase que obrigadas a ir. Se não fosse, queimava o filme, né? Queimava o filme, então a pessoa era obrigada a estar lá. Então, se não estivesse lá, era quase que uma punição, né? A pessoa não estar lá. Já para outro lugar, outra unidade que eu atendi, a pessoa, ela tinha mais essa liberdade, só que as pessoas acabavam não indo. Elas não iam para essa sexta-feira. E às vezes a gente dedicava tempo pensando em coisas que fossem divertidas, coisas que fossem, né, que fossem atrair as pessoas, e muitas vezes eles nem apareciam. E aí eu lembro que eu falava, gente, mas o que a gente faz para esse povo vir aqui? Né? Não na obrigação, mas que eles queiram estar aqui de verdade. E aí eu lembro que um dos dias a gente chegou para uma das pessoas que era meio influenciável, mas meio influenciável pro lado negro, assim, sabe? Se falava assim, não, gente, não vai porque vai ser chato, ninguém ia. E aí eu lembro que ele falou assim, eu adoro cozinhar, e não sei o que, adoro cozinhar. O que você acha de você fazer tal prato? Nem lembro o que era o prato, mas ele falou, o que você acha de fazer esse prato nessa sexta-feira? Eu vou adorar. Ele começou a cozinhar, acho que, era do fim do dia, ele começou a cozinhar, meio-dia que eu tava cozinhando. E nesse dia lotou de gente. Então, naquele dia eu falei assim, poxa vida, quando eles percebem que eles estão participando ativamente de como vai ser aquele dia, eles vão. E aí a gente começou a criar coisas sempre nesse sentido, de que eles pudessem participar de alguma forma. Então, às vezes a gente queria chamar alguém para tocar uma música e tal, às vezes tinha alguém da equipe que tocava um violão, alguma coisa, então você pode tocar. E a gente começou a perceber que isso gera um engajamento. Então, eu vejo que o desafiador é você não olhar só para dentro de si e falar, putz, eu ficaria engajada se acontecesse isso, mas olhar para as pessoas e falar, putz, de que forma essa pessoa vai se engajar? Vocês acham que faz sentido? Aí, mulher, me conta aí, Lu, do Ju, me falei, vocês acham que faz sentido isso que eu falei? Já que tô aqui ouvindo e pensando que faz muito sentido essa questão de entender como é pro outro, né? Porque é bem isso, não necessariamente a outra pessoa vai gostar do que eu gosto, vai pensar do jeito que eu penso, vai ficar feliz fazendo as coisas que eu faço, ou do jeito como eu faço. Então, e entender esse dinamismo do ser humano e da particularidade de cada um é um desafio. E daí, nesse caso, sim, quanto maior o time, maior o desafio, porque daí são várias pessoas com sentimentos e jeitos completamente diferentes. E às vezes pra gente o bacana é entregar de tal forma, de tal horário e tudo mais, e pra outra pessoa não é bem assim. E entender isso, fazer essa análise, conversar, chegar nesse contexto, nesse entendimento, é chave fundamental. E às vezes, no dia a dia, a gente não faz isso. Eu reconheço, a gente tá ali na correria, tá numa loucura danada, e quando você fala, puxa vida, eu poderia ter parado para entender essa situação e talvez eu teria trazido de um jeito diferente. Então esse ouvir o outro, né, conseguir entender o que ele pensa, o que ele passa, o que acontece, por que fazer às vezes vai seguir um outro caminho, mas vai chegar no mesmo resultado, mas é o jeito dele, não é o meu, e esse entendimento é um desafio muito grande, porque a gente tem a tendência de levar as coisas do jeito que a gente sabe fazer, do jeito que a gente entende que é melhor, né? Então, concordo sim com isso, e vou pegar o gancho na fala da Ju, que ela falou que existe aqueles estereótipos, aquele entendimento de como as coisas funcionam, de não ter o engajamento. E é bem o que ela colocou, independente do lugar. Sempre existe, a gente está falando, né, de ser humano, então existe aquele que quer mais, aquele que quer menos. As dificuldades, elas são muito parecidas, no fim das contas. São contextos diferentes, mas as dificuldades são muito parecidas. Eu acredito que muda o cenário, o contexto em que aquilo ali está inserido, mas estamos falando de uma pessoa liderando outras pessoas. Então, os obstáculos, eles vão existir. A gente precisa colocar
algumas fórmulas ali no meio do caminho para conseguir lidar com isso. A gente precisa ir atrás de aprender mais, de estudar mais, porque, claro, não existe a fórmula mágica, mas existem coisas bacanas para colocar ali na prática, aprender com a experiência do outro, olhar para o lado e ver, puxa vida, que exemplo legal que eu tenho aqui na sala do lado e que eu posso seguir, que ontem eu não estava fazendo isso. Começar a trazer isso, eu acredito que isso é um exercício, eu tento fazer isso diariamente, sempre tentar olhar, me espelhar nas pessoas que eu vejo como bons exemplos, que têm experiências fantásticas ao longo da vida, pessoas que passaram 30 anos trabalhando com assuntos das mais diferentes áreas e hoje tem uma bagagem tão grande que você quer colocar uma mangueira naquela pessoa e sugar tudo que ela tem. Isso é muito legal, né? Trocar experiência com um ser humano, assim, é fantástico. Então, acho que tudo isso faz parte do engajamento da equipe, né? Você doa, você recebe, você aprende, você ensina. É um negócio muito maluco, assim, esse dinamismo do dia a dia. Eu acho que isso que traz essa empolgação para executar essas tarefas aí que a gente tem. Nossa, Lu, adorei o que você falou, dá vontade de colocar uma mangueirinha, né, e sugar tudo que aquela pessoa tem. Faz muito sentido pra mim, assim, isso, o que eu sempre, praticamente todos os treinamentos que eu dou, eu costumo dizer isso, assim, acho que a pessoa já fala, lá vem a Júlia falando isso, mas é que nada é tão bom que não possa melhorar. A gente teve, e aí eu posso falar, eu e Jaque, tivemos eu acho que assim, a graça de conhecer uma pessoa, não sei nem se a Jaque vai lembrar, o CEO dessa empresa que a gente trabalhou, na verdade ele já é mais senhorzinho, então ele é o presidente do conselho, ele é autodidata e é uma pessoa incrível, assim, um cara extremamente inteligente, e aí uma coisa ele falou, uma vez ele falou assim, a gente estava numa reunião de nós, coordenadores de treinamento e desenvolvimento, e aí ele falou, sabe que numa reunião lá no Rio de Janeiro, não sei se você vai lembrar, Jaque, ele pegou e virou e falou assim, você sabe qual é a diferença entre um autodidata e um não autodidata? E eu sempre fui, assim, deslumbrada por autodidata, né? Que eu falei, nossa, meu pai, ele tem um pouco disso, assim, ele aprendeu inglês e espanhol sozinho. Inglês não, acho que o espanhol, sozinho. Então eu sou, assim, fissurada, né? De querer buscar conhecimento. Eu falei, quem sabe eu também não tenho uma pontinha disso, né? E aí eu fiquei encucada. Qual que é a diferença? O cara é muito inteligente, né? Aí ele falou, não é inteligência isso. É porque a gente sabe que a gente não sabe tudo. Então a gente precisa buscar conhecimento o tempo todo. Cara, aquilo veio de uma forma, assim, pra mim, que eu falei, faz todo sentido, sabe? Faz todo sentido, a gente nunca vai saber de tudo, né? Então, a gente buscar o conhecimento, buscar ser melhor a cada dia, né? Ser pessoas melhores, automaticamente nós seremos líderes melhores e funcionários melhores e familiar, seja esposa, marido, mãe, pai, melhores, né? Então, e desse jeito, as pessoas que estão ao nosso redor, elas começam a perceber isso. E elas começam a ser impactadas positivamente e falar, caramba, tem isso aqui legal na Júlia. E eu acho que isso aqui eu queria pegar uma mangueirinha e dar uma sugada nela, né? Então, eu acredito que a gente fazendo essa diferença, as pessoas que estão ao nosso redor, ela começa a perceber. E aí que bate a questão do engajamento, a questão da liderança, que eu vejo que quando um líder, ele se coloca no lugar de líder e ele percebe a importância, e a gente já falou aqui no Roda de Saia tantas vezes disso, né? Se ele souber a dimensão do poder que ele tem na mão de fazer a diferença na vida das pessoas, poxa vida, seria excelente, seria lindo se todos soubessem, né, assim, o poder que eles têm na mão de poder mudar a vida das pessoas. E eu vejo muito que é disso, por exemplo, por estar perto, tá, né, a equipe, fazer exatamente isso, Lu, que você falou e que a Jaque também falou, é saber. Só que você só vai saber diferenciar os perfis, né, o tipo de pessoas que você tem na sua equipe, quando você buscar esse autoconhecimento, você buscar que existe esses perfis diferentes, né? Então, e a partir daí você saber lidar com cada perfil diferente do seu e enxergar a riqueza dessa diferença, né? Porque eu sou um pouco mais assim, a Jaque é um pouco mais assada. Cara, e a gente consegue ter tanta
acrescentar tanta coisa entre... Aqui, eu tô falando assim, né? Eu e Jaque aqui, que somos parceiras, né? Mas Lu também na sua equipe. Eu vejo que é tão lindo isso quando a gente consegue enxergar a riqueza nas diferenças, que eu posso contratar pessoas que não têm o que eu tenho, né? E ser melhores, com certeza, muito melhores do que eu, né? É onde a gente só tem a ganhar, onde o líder só tem a ganhar e a empresa, o contexto e o cenário todo ali só tem a se desenvolver, né? Vocês concordam comigo? Exatamente, Ju. E eu tava aqui lembrando da Lu, assim, em 2 sentidos, né? A gente falando desses desafios. E aí, Lu, eu lembrei agora de um que você acabou me trazendo, que é a questão da idade. Porque, assim, no serviço público, é muito comum ter pessoas que estão há 15, 20, 30 anos, e elas são pessoas mais velhas, e ela é super jovem. E ela assumiu essa posição de liderança muito jovem. E aí eu lembro de uma das coisas que ela falou, não, eu tenho uma pessoa na minha equipe que é tipo 10, 15 anos mais velha e tal. E acho que isso também acaba sendo um desafio, quando você tem que trazer essa coisa do engajamento para uma pessoa que é de um outro tempo, né? Que não é o mesmo tempo que o seu, que tem uma realidade diferente. E uma das coisas que é interessante, que eu lembro que a gente conversava muito, é que tem às vezes aquelas pessoas que não estão a fim de fazer acontecer e elas não estão preocupadas. Que é o que a gente tem às vezes aquele estereótipo do servidor público, né? De tipo, não tô a fim de fazer, não vou ser mandado embora. Então, e ao mesmo tempo tem pessoas que já têm uma outra mentalidade, que é o caso da Lu, que eu falei, a Lu é muito do exemplo, porque eu lembro das pessoas da equipe dela que vinham participar das lives que eu fazia, ela trazia a galera para participar das lives. Então, assim, olha só como tem esse oposto, né? Como às vezes enxerga só o lado de que as pessoas não estão afim e tudo mais. Queria que você falasse, Lu, um pouco desse desafio aí de como era para você engajar essas pessoas que são de gerações diferentes, às vezes pessoas mais velhas, que têm às vezes mais experiência, e você fala, e agora, né? Como que eu sou uma menina aqui, como que eu vou, né? Falar para ela fazer desse tal jeito e tal. E eu sei que você tirou isso de letra, mas eu queria que você contasse aqui para a mulherada o que você fez para conseguir engajar essas pessoas que tinham às vezes até mais tempo de conhecimento, enfim, que você. Ai, Jaque, olha, esse é um outro desafio, né, que também independe de qualquer lugar. Eu entrei no serviço público com 23 anos e logo eu assumi a responsabilidade por uma área pequena na época. Depois eu assumi a responsabilidade por uma outra área e hoje sou responsável por uma grande coordenação, e isso acaba atingindo não só o lugar onde a gente trabalha, mas também reflete no estado como um todo, né? Então, querendo ou não, nesses 10 anos de trajetória, eu assumi diferentes posições ali e vivi essas experiências, e sempre, independente do lugar, sempre existiam pessoas mais novas, mais velhas. No começo eu era a mais nova de toda a turma ali, e apesar de ser um desafio, mas eu acho que eu vivi tanto com essas pessoas de todas as idades diferentes, que elas me trouxeram tanto conhecimento, tanta bagagem, que eu esquecia disso, assim, era uma coisa muito natural. Então eu fiz amizade com pessoas que brincavam, né? Poxa, você pode ser minha filha. E assim, são pessoas que, meu Deus, eu vou levar pro resto da minha vida. Me ensinaram demais. Eu até me emociono de verdade, porque são pessoas que eu nunca vou esquecer. Elas me ensinaram desde o começo dessa trajetória. Eu acredito muito nisso, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou fácil de chorar. Mas é porque mexe com um pedaço gigante da minha vida, né? E é confiar, é ter respeito, é sentar do lado e conversar e falar assim, não sei, me ensina, me ajuda, vamos lá, vamos fazer junto. Você poder ensinar algo que você sabe é muito gratificante também, porque você fala, puxa vida, essa pessoa que tá aí pode aprender um pouquinho comigo, que legal, eu tenho algo para contribuir. Então, isso é muito legal. E eu acho que essa questão do respeito, de sempre trocar com muito respeito, de pedir ajuda quando você precisa, de ter a humildade de falar, não sei, me ajuda a resolver essa situação aqui, e ir crescendo com isso, e ter um reconhecimento, assim, eu tenho um reconhecimento muito grande em relação a essas pessoas, algumas pessoas que já se aposentaram, que já, né, foram embora
do lugar que a gente trabalha ali, pessoas que ainda estão ali, e assim, que seguiram essa trajetória, que fazem parte muito forte da minha história e que vão ficar assim para sempre. Então não tem nem como explicar, porque por mais que isso pode parecer um desafio, para mim foi tão natural conviver com tudo isso, eu me senti muito acolhida por todo mundo, então acabou se tornando uma fortaleza do desenvolvimento do trabalho, que eu me apeguei assim nas coisas boas de tudo isso. Nossa, Lu, e sabe que você falou de se emocionar, mas é natural mesmo, porque a gente vai lembrando, né, das coisas e do quanto que a gente aprende com as pessoas. Então, a próxima pergunta até que eu quero fazer, que é exatamente o que você fez que já funcionou com o engajamento. Mas eu já tenho uma resposta aqui, que provavelmente você não vai falar isso, mas eu já trago aqui uma resposta para o que você falou. Que tem duas coisas que eu vejo em você que acaba trazendo esse engajamento, Lu, e que é possível a gente colocar isso no nosso dia a dia, que tem a coisa da humildade, que tem muito a ver com o seu jeito de ser. Então, essa coisa que você trouxe assim, poxa, eu me coloquei numa posição de que eu tinha que estar ali naquela posição de liderança, mas que eu estava com pessoas que eu podia aprender. Então, você já foi numa posição diferente, né? De que vocês tinham um movimento de troca, não era tipo, eu sou a líder, eu que tenho que trazer coisas para eles. Não, a gente vai estar no movimento de troca. Então, acho que isso já traz essa coisa do engajamento. E esse amor, né? Ninguém se emociona por uma coisa que não gosta. Então, acho que esse amor pelo que a gente faz, a gente parece piegas, né? Falar isso. Mas, gente, como isso traz engajamento? Eu lembro de várias vezes que eu fiz o onboarding, né? O boas-vindas, as pessoas estavam começando na empresa. E eu falo assim, muito empolgada, eu sei que as pessoas falam, nossa, Jaque, eu tô animada para começar porque você passa esse brilho nos olhos. Desde a entrevista, você passa esse brilho nos olhos. Então, isso traz um engajamento muito forte. Então, claro que você é líder, aí não vai estar animada, feliz todos os dias. Natural, você é um ser humano. Mas acho que essa questão de você ter tesão mesmo pela coisa que você faz, essa vontade de fazer o negócio acontecer, isso faz muita diferença. E eu vejo isso muito aqui no que a Lu falou agora. E eu quero agora eu já vou jogar aí para a Ju e para a Lu. O que vocês já fizeram aí que deu certo para engajar a equipe? Qual que foi a estrelinha dourada aí que vocês fizeram e falaram assim, putz, mandei muito bem nisso, trouxe o engajamento da equipe. O que vocês fizeram? Contem os segredos, né? Do engajamento, que a mulherada tá aqui ouvindo, porque elas querem saber isso. Eu tô aqui pensando, porque sabe aquela pergunta que parece que não tem resposta, que você fica buscando na sua memória, meu Deus, o quê? Alguma coisa específica? Você vai achar que é bobagem eu responder desse jeito, mas nesse momento, assim, eu não consigo pensar em fatos específicos, sabe? Eu penso muito no contexto geral. Eu acho que é uma questão de errar, de tentar, de acertar, de reconhecer, de ir calibrando a rota ali no dia a dia. E hoje, olhar para trás e ver, puxa vida, poderia ter feito 1 milhão de coisas diferentes, né, para conseguir talvez engajar a equipe naquele momento X ou lá no começo de toda essa história, porque, claro, com o passar do tempo você vai revivendo algumas situações e vai lidando com aquelas situações de um jeito diferente. Então, eu acredito que o prestar atenção naquilo que você errou, naquilo que você não acertou do jeito que você imaginava e poder melhorar depois é uma coisa que vale a pena colocar no dia a dia. A gente tem essa questão de focar bastante no erro, né? Mas também, por outro lado, a gente precisa valorizar os acertos que a gente tem no dia a dia para a gente ir se motivando, para a gente ficar bem, né? Como eu coloquei no início, se a gente não tá bem, se a gente não tá legal com a gente mesmo, se a gente não tá engajado, como é que eu vou engajar o outro? Então, trazer essa essência para aquilo que você faz, fazer de verdade, eu acho que uma coisa que eu tenho, e isso é meu, independente não só no trabalho, né, mas naquilo que na minha vida, é acreditar muito. Então, se eu vou fazer, eu vou acreditar muito. E eu tô ali com a equipe, então pensando assim, nas 30 pessoas que tem ali ao meu redor hoje, é muito legal que cada um tem uma coisa tão especial, cada um tem uma fortaleza e aquilo vai se complementando e daí aquilo forma uma equipe muito bacana. E quando você para assim, olha para todo mundo e fala, nossa, como que as coisas funcionam, né? Porque cada um tem sua riqueza e você conseguir olhar para tudo isso e ver essas pessoas
nessa relação de simbiose, né? Um trocando com o outro, todo mundo crescendo, isso vai fazendo com que as coisas deem certo, e nem sempre dá certo também, é difícil reconhecer quando não dá, mas a gente precisa aprender. E eu acho que é isso, acreditar no time, acreditar no que você faz, fazer de verdade, fazer com amor. Eu lembro de um dos treinamentos que a gente participou, que a gente fez com uma galera, assim, e trouxe toda essa questão de trabalho em equipe, muitas coisas, e uma frase que me marcou muito é sobre o comprometimento, né? Então foi, o que é comprometimento? O que vocês entendem como estar comprometido? E no final, assim, o resumo da história de todo mundo ali é que estar comprometido é fazer aquilo que você tem que fazer, por mais que às vezes você nem quer fazer. Então, entender o porquê, entender a importância das coisas, trazer isso para a equipe, isso às vezes a gente acaba falhando, né? Como que eu quero engajar alguém, motivar aquela pessoa, trazer junto, se ela não entende a importância do que está acontecendo, não entende todo o contexto? Então, conseguir trazer isso, fazer essas abordagens, aproximar, fazer parte do processo. Então, nem sempre a gente consegue, às vezes as coisas acontecem em velocidades tão grandes que nem dá tempo de fazer isso. Mas esse fazer parte do processo, perguntar a opinião, dar oportunidade e trazer para junto, assim, acho que faz bastante diferença. Então, assim, realmente eu não consigo pensar em algo específico, acho que é mais um contexto, uma mistura de várias coisas que faz com que às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo, mas a gente vai calibrando. Mais do que questões pontuais é o comportamento, né, Lu? É o comportamento que você vai ter para gerar engajamento na sua equipe, né? Porque que é bem aquilo que logo que você abriu, já falando que é uma coisa que é uma busca incessante por esse tal engajamento, né? Então, eu vejo que é muito difícil a gente engajar se a gente não tiver um poder de influência também muito grande, né? E aí eu não tô falando que para ser líder tem que ter, né? A gente já entrou nesse detalhe uma vez, né? Do DISC, né? Que tem que ter o D de dominância e o I de influência altíssimo, senão você não vai ser um bom líder. Não é isso. Mas para você, dificilmente você vai conseguir fazer com que as pessoas façam por você, né? Porque eu vejo que isso é um dos principais desafios da liderança, né? É fazer com que as pessoas façam mesmo sem querer fazer, que é o que a Lu falou, né? E assim, putz, esse negócio é chato pra caramba. Não, mas é a Lu que tá me pedindo, então eu vou fazer. E você só consegue fazer isso daí, claro, se você primeiro conquistar a sua equipe, você precisa ter essas pessoas voltadas pra você. Ai, Júlia, mas nem Deus que é Deus agrada a todo mundo, né? Eu já ouvi tantos de líder falando isso. Ai, Júlia, sempre vai ter uma equipe que... Lógico, mas aí é escolha sua, né? De qual é o problema que você vai querer ter, né? Porque problema a gente sempre vai ter, óbvio, e a gente não vai ter a conseguir agradar realmente todo mundo. Mas é papel do líder fazer esse meio de campo, essa conquista diária, cativar, porque é aquilo que a gente estava falando também. Se você enxerga a riqueza das diferenças, em ter essas pessoas diferentes na sua equipe, por um lado vai ser ótimo, mas por outro lado vai ser extremamente difícil, né? Porque você vai estar lidando com perfis totalmente diferentes do seu. Então isso aí só vai aumentando a dificuldade, né, Jaque? Tô vendo a Jaque fazendo uma carinha assim, e é mesmo, né? Então, a gente tem uma tendência de sempre querer... Até uma vez a gente trouxe uma convidada, né? A Tatá, minha amiga, ela fala assim, não, eu para colocar na minha equipe, eu trago gente como eu, porque eu não tenho tempo para ficar lidando com essas diferenças, não, porque ela é muito prática, muito rápida e tem que ser do perfil dela, mais parecido com ela possível. E a gente, quando a gente começa a fazer isso, a contratar pessoas diferentes, de perfis diferentes e tudo, o desafio vai aumentando. Só que é necessário, né? É necessário. O poder de influência é uma coisa que eu acredito muito, e você saber fazer as coisas, fazer com que as pessoas façam por você, né? Enxerguem você como realmente um líder e não um chefe, né? E para você chegar nessa maturidade aí, é um trabalho diário, é um trabalho que não dá para se cansar. É um trabalho
o tempo inteiro, diariamente, né? Trabalhinho de formiguinha, dia após dia, né, Jaque? Nossa, eu anotei aqui várias. Vou até recapitular aqui, Bia, porque eu anotei, fui anotando o que vocês foram falando e fui anotando aqui. Eu falei, olha só, coisas que trazem engajamento, acho que a gente pode ajudar a mulherada aí com, tipo, checklist, coloca aí, anota aí, checklist. Liderar pelo exemplo, entender o que engaja cada um da sua equipe, que não vai ser sempre do mesmo modo que você se engaja. Procurar por bons exemplos, né, ver, nossa, fulano tá conseguindo engajar a equipe dele, tá fazendo esse diferente, por que eu posso ir lá e pesquisar, né, para fazer também. Buscar também estar engajada para poder engajar, não adianta eu não estar engajada e querer engajar os outros, né, e ficar reclamando da equipe que não tá engajada. O que a Lu falou ali, né, deixar claros os porquês, falar da importância daquilo de se fazer. Não, tipo, faz isso e pronto, acabou. Não, trazer essa importância, né, a pessoa entender o quanto que aquele trabalho que ela faz gera importância, perguntar a opinião das pessoas, integrar, né, colocar elas junto ali na tomada de decisão. O que a Lu falou, o que a Ju falou, né, o poder de influência, conquistar a equipe para que eles façam por você. E eu coloquei ali mais um ponto que eu trouxe, que é a questão da humildade. Vocês acham que tem mais alguma coisa, assim, esse checklist tá bom? Lu, você acha que falta mais alguma coisa, assim, pra gente deixar aqui pra mulherada de checklist aí pra aplicar no dia a dia? Ô Lu, te ouvindo, parece fácil, porque a gente vê o brilho no olho que você tem pelo que você faz e realmente eu tenho que confessar que quando você... E aqui é o jargão e é o que a gente tá... Parece assim Parece que quem não tá feliz tá fazendo errado, mas não é. É porque não tem atalho para fazer o que a gente faz, né? Se você não tem paixão, se você não tem amor pelo que você faz, realmente vai ser muito mais difícil, o caminho vai ser muito mais árduo, né? Não tem outra explicação. Você dizendo, você trazendo essas questões, eu fico aqui pensando, falei, nossa, faz total sentido, faz tudo que você me trouxe aqui, eu falo, é verdade, é a mais pura verdade, e é leve, e as coisas quando você faz realmente com o coração, né, e lógico que tem a razão ali, mas assim, você coloca o coração nisso, porque você ama o que você faz, não tem como dar errado, você não tem nem que fazer muitos planos de qual vai ser a sua postura de líder diante da sua equipe, porque você já está fazendo o seu melhor o tempo inteiro e as pessoas estão vendo isso o tempo inteiro e não tem como dar errado, né? Então, eu quero super te parabenizar, Lu. Eu já te falei isso antes da gente começar o vídeo, assim, eu não conhecia a Lu, viu, mulherada? Eu tô conhecendo aqui junto com vocês e já dei logo no começo, assim, os parabéns para ela, porque a gente sabe, a gente tá no mundo corporativo, a gente sabe que hoje existem líderes e líderes, né? Pessoas e pessoas buscando ou não esse autodesenvolvimento e é tão bonito a gente ver quando tem uma líder inspirada e inspiradora, né? À frente de sua equipe fazendo diferente, então é gostoso. Dá vontade de trabalhar juntos, dá vontade de trazer para perto, né? Com certeza. Então, Lu, super parabéns, quero super agradecer a sua participação, o seu tempo aqui com a gente. Tenho certeza que quem está aí do outro lado assistindo também pôde curtir muito também, anotar as dicas todas que você trouxe. E quero já fechar, passa super rápido, você vê que papo quando é gostoso, passa super rápido, né? Quero super agradecer. Vocês que estão aí em casa também, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E gostou desse vídeo? Compartilha, manda para as amigas, para as pessoas que você gosta, deixa o seu like, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui embaixo. E a gente quer ouvir de vocês também nos comentários, coloca aqui embaixo os próximos assuntos que vocês querem ver por aqui também, tá bom? A sua participação é muito importante pra gente. Jaque e Lu, super obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, viu? Foi ótimo, foi uma delícia mesmo e foi muito bom ter você, Lu, aqui como convidada. Matar saudades virtualmente, né? Que é o que a gente está podendo fazer agora. Foi muito bom ter você, Lu. Obrigada novamente aqui pelo Roda de Saia e foi uma delícia mesmo, passar tão rapidinho, né?
Obrigada, Jaque. Obrigada, Júlia. Prazer, Júlia, em te conhecer. Não conhecia realmente, a Jaque conheci. Mas muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite e espero ter, de alguma forma, contribuído aí com quem estiver assistindo, com vocês. E cada hora que eu vou falando alguma coisa aqui, eu vou pensando, puxa vida, acho que amanhã dá para fazer diferente, dá para fazer um pouquinho melhor. Eu acho que isso é legal, porque vai animando a gente para cada dia tentar dar o nosso melhor sempre. Muito obrigada. Bonitinha. Beijo para vocês. Beijão, obrigada. Beijo.